A maioria das pessoas acredita que a riqueza se constrói agarrando-se ao dinheiro com todas as forças. Elas acumulam, guardam, protegem cada moeda como se fosse a última. Vivem aterrorizadas pela ideia de perder o que têm. Mas existe um paradoxo profundo que separa os verdadeiramente ricos dos eternamente pobres. Aqueles que se apegam ao dinheiro nunca o multiplicam. Aqueles que aprendem a soltá-lo no momento certo tornam-se senhores da abundância. Meu nome é Fan Le. Ajudei a derrubar reinos e construí 3 fortunas em minha vida. Mas o segredo do meu sucesso não estava em guardar dinheiro. Estava em compreender que a riqueza é como água. Ela precisa fluir. Quando você tenta segurá-la com força demais, ela escapa por entre seus dedos. Quando você a deixa fluir no ritmo certo, ela retorna multiplicada. Hoje, vou revelar a única regra que nunca quebrei, o princípio que me permitiu prosperar onde outros fracassaram: o desapego estratégico, a armadilha do apego. Deixe-me contar uma história. Havia 2 mercadores na antiga cidade de Kuaiji. Ambos começaram com a mesma quantia de capital. O primeiro, que chamarei de Chen, via cada moeda como parte de si mesmo. Ele comprava mercadorias quando o preço estava bom, mas quando chegava o momento de vender, algo acontecia. Mesmo quando o preço subia consideravelmente, Chen hesitava. Talvez suba mais, pensava. Se eu vender agora, posso perder a oportunidade de ganhar ainda mais. Ele observava seus estoques crescerem em valor no papel, mas nunca realizava os lucros. Sentia-se rico olhando para seus armazéns cheios, mas seu dinheiro estava preso. O segundo mercador, que chamarei de Wu, entendia algo fundamental. O lucro só existe quando você o realiza. Wu comprava quando os preços caíam e vendia assim que atingia seu objetivo de lucro, normalmente entre 20% e 30%. Não importava se o preço poderia subir mais. Ele vendia, embolsava o lucro e esperava pacientemente pela próxima oportunidade. Enquanto Chen ficava cada vez mais rico no papel, Wu ficava cada vez mais rico de verdade. Então, veio a grande mudança do ciclo. Uma seca devastadora atingiu a região. O preço dos grãos, que Chen tinha em abundância, despencou quando todos os mercadores desesperados começaram a vender ao mesmo tempo. Chen, que nunca havia realizado seus lucros, viu sua riqueza evaporar. Wu, que tinha capital líquido, comprou grãos pelo preço mais baixo em décadas. Quando a prosperidade retornou, Wu era o homem mais rico da cidade. Chen havia voltado ao ponto de partida. Esta história ilustra o primeiro princípio do desapego. O dinheiro não é seu até que você o realize. Muitos investidores modernos cometem o mesmo erro de Chen. Eles veem suas ações ou propriedades valorizarem e se sentem ricos. Mas riqueza no papel é uma ilusão. É como uma sombra, parece real, mas você não pode tocá-la. O verdadeiro mestre da riqueza entende que valorização não realizada é apenas potencial, e potencial pode desaparecer. O princípio do fluxo. No Tao Te Ching, Lao Tzu escreveu algo profundo. A água é mole e flexível, mas vence o que é duro e rígido. Este princípio se aplica perfeitamente ao dinheiro. Aqueles que são rígidos em suas posições financeiras, que se recusam a vender porque acreditam no ativo, acabam quebrados quando o ciclo muda. Aqueles que são flexíveis, que entendem que nenhum ativo é eterno, prosperam. Deixe-me explicar como apliquei este princípio. Quando comecei no comércio de grãos,
estabeleci uma regra simples. Venderia sempre que meu lucro atingisse 25%, independentemente do que meu coração ou minha mente dissessem. Esta regra me salvou inúmeras vezes. Houve momentos em que vendi e o preço continuou subindo por semanas. Meus colegas riam de mim. Fanli vendeu cedo demais, diziam. Mas eu dormia tranquilo, porque havia realizado meu lucro. Quando o preço eventualmente caía, e sempre caía, eu tinha capital para comprar novamente. O desapego estratégico não significa vender aleatoriamente. Significa ter um sistema claro e segui-lo com disciplina. Seu sistema deve responder a 3 perguntas fundamentais. Primeira pergunta: qual é meu objetivo de lucro? Antes de comprar qualquer ativo, você deve saber exatamente quanto lucro é suficiente. Para mim, era 25%. Para você, pode ser 15%, 30% ou 50%. O número exato não importa tanto quanto ter um número definido. Sem este objetivo, você ficará preso na armadilha da ganância infinita, sempre esperando mais. Segunda pergunta: qual é meu limite de perda? Tão importante quanto saber quando realizar lucros é saber quando aceitar perdas. Eu nunca permitia que uma posição perdesse mais de 10% do capital investido. Se isso acontecesse, eu vendia imediatamente, sem questionamentos. Esta regra me protegeu de perdas catastróficas. Muitos investidores recusam-se a vender com prejuízo porque acreditam que isso cristaliza a perda. Mas a verdade é o oposto. Manter uma posição perdedora cristaliza a estupidez. Terceira pergunta: tenho uma razão objetiva para manter esta posição? Esta é a pergunta mais importante. Se você comprou um ativo porque acreditava que seu valor subiria em determinadas condições e essas condições mudaram, você deve vender. Não importa se você está com lucro ou prejuízo. O apego emocional ao ativo é o inimigo da riqueza. Você não é casado com suas posições. Você está em um relacionamento puramente transacional com elas. A psicologia do desapego. O maior obstáculo para o desapego não é técnico, é psicológico. Nossa mente foi programada para se apegar ao que possui. Esta é uma característica evolutiva. Nossos ancestrais que protegiam seus recursos sobreviviam. Mas no mundo dos investimentos, este instinto nos destrói. Para vencer, você precisa reprogramar sua mente. Existe uma técnica que desenvolvi e que chamo de meditação do vendedor. Todas as manhãs, antes de verificar meus estoques ou posições, eu sentava em silêncio e imaginava vendendo tudo, cada grão, cada seda, cada bronze. Imaginava o dinheiro voltando para minhas mãos. Imaginava começando do zero. Este exercício pode parecer estranho, mas tinha um propósito poderoso. Ele quebrava o apego emocional que se formava naturalmente. Quando você pratica mentalmente soltar tudo todos os dias, a venda real torna-se muito mais fácil. Você não está mais vendendo algo que é seu. Você está simplesmente executando uma transação que já praticou 1000 vezes em sua mente. O medo desaparece. A hesitação desaparece. O que resta é clareza e ação decisiva. Outro aspecto crucial da psicologia do desapego é entender a diferença entre riqueza real e riqueza percebida. Riqueza real é o dinheiro que você pode usar hoje. Riqueza percebida é o valor que você acha que suas posições têm. A maioria das pessoas vive na riqueza percebida e morre na pobreza real. Elas olham para suas propriedades, ações ou estoques
e calculam mentalmente quanto valem. Mas quando precisam de dinheiro real para uma emergência ou oportunidade, descobrem que não podem vender rapidamente ou que o preço real é muito menor do que imaginavam. Eu sempre mantinha pelo menos 30% do meu patrimônio em prata ou ouro físico, riqueza real que podia usar imediatamente. O restante estava em posições comerciais, mas cada posição tinha um plano de saída claro. Nunca fui pego de surpresa precisando vender com pressa. Esta é uma lição que muitos aprendem tarde demais. Liquidez é uma forma de riqueza em si mesma. O momento certo de soltar. O desapego estratégico não significa vender sempre ou vender aleatoriamente. Significa vender no momento certo. E o momento certo é determinado pelo seu sistema, não pelas suas emoções. Deixe-me compartilhar os 3 momentos em que você deve sempre considerar realizar lucros. Momento 1. Quando você atinge seu objetivo. Este é o mais óbvio, mas também o mais difícil de executar. A ganância sussurra em seu ouvido. Mais um pouco, só mais 10%. Mas o mestre da riqueza sabe que a ganância é uma prisão. Quando você atinge seu objetivo, você vende. Simples assim. Pode não ser o topo do mercado, mas você garante seu lucro. E lucro garantido vale mais que lucro potencial. Momento 2. Quando o ciclo está mudando. Todo o mercado se move em ciclos. Euforia, crescimento, topo, declínio, pânico, fundo, recuperação. Se você estudar os ciclos do seu mercado, começará a reconhecer os sinais de mudança. Quando vejo euforia generalizada, quando meu vizinho, que nunca investiu, começa a me dar conselhos de investimento, sei que o topo está próximo. Este é o momento de vender, mesmo que meu objetivo de lucro não tenha sido atingido. Melhor sair cedo da festa do que ser o último a perceber que a música parou. Momento 3. Quando sua tese de investimento está errada. Esta é a forma mais alta de desapego. Você comprou um ativo porque acreditava em uma história específica. Talvez uma mudança política, uma inovação tecnológica ou uma mudança demográfica. Se essa história não se materializa ou se revela falsa, você deve vender imediatamente. Não importa quanto você perdeu ou ganhou. Sua razão para estar na posição não existe mais. Continuar é pura teimosia. E teimosia é o caminho mais rápido para a ruína financeira. Aproveite este momento para se inscrever no canal. Cada inscrição é um sinal de que esta sabedoria antiga ainda ressoa nos corações modernos. Se inscreva agora e não perca os próximos ensinamentos que podem transformar sua relação com o dinheiro. O teste final do desapego. Agora, vou revelar o teste definitivo que separa aqueles que verdadeiramente dominaram o desapego daqueles que apenas fingem. É um teste simples, mas brutalmente honesto. Você consegue vender com prejuízo? A maioria das pessoas não consegue. Elas compram um ativo, o preço cai. E elas se convencem de que não perderam nada, porque não venderam. Esta é a maior mentira que um investidor pode acreditar. Você perdeu no momento em que o preço caiu, não no momento em que vende. A venda apenas torna a perda oficial. Recusar-se a vender uma posição perdedora porque você não quer realizar a perda é como recusar-se a ir ao médico porque você não quer ouvir o diagnóstico. A doença não desaparece porque você evita o médico. Eu tive que vender com prejuízo muitas vezes em minha vida.
houve uma ocasião em que investi pesadamente em seda, acreditando que uma nova rota comercial aumentaria a demanda. Mas a rota nunca se materializou. Perdi 15% do capital naquela transação. Vendi tudo assim que percebi meu erro. Alguns mercadores mantiveram suas posições por anos, esperando que o mercado voltasse. A maioria morreu ainda esperando. A habilidade de aceitar perdas rapidamente é o que permite que você preserve capital para as verdadeiras oportunidades. Pense assim: cada dia que você mantém uma posição perdedora é um dia em que seu capital está preso em algo que não funciona, em vez de ser usado em algo que funciona. O custo de oportunidade do apego emocional é incalculável. A riqueza como energia, não como posse. Há uma verdade profunda que a maioria das pessoas nunca compreende. Dinheiro não é uma coisa, é uma energia. Como toda energia, ele precisa se mover. Quando você tenta segurá-lo, ele estagna. Quando ele estagna, ele apodrece. Mas quando você o deixa fluir, investindo no momento certo, realizando lucros no momento certo, reinvestindo no momento certo, ele se multiplica naturalmente. Os taoístas têm um conceito chamado Wu Wei, que é frequentemente traduzido como não ação, mas na verdade significa ação sem esforço, ou ação em harmonia com o fluxo natural. No contexto financeiro, Wu Wei significa agir sem apego aos resultados. Você compra porque o preço está baixo e as condições são favoráveis. Você vende porque o preço está alto e seu objetivo foi atingido. Não há drama, não há angústia. Você está simplesmente fluindo com o ciclo natural do mercado. Esta mentalidade requer anos para desenvolver, mas uma vez que você a domina, o investimento torna-se quase meditativo. Você não está mais lutando contra o mercado ou contra si mesmo. Você está dançando com o ritmo natural da riqueza. E esta dança, meu amigo, é a verdadeira liberdade financeira. A lição da minha aposentadoria. Deixe-me contar a história mais importante da minha vida. A história que exemplifica perfeitamente o princípio do desapego. Após ajudar o reino de Yue a derrotar o reino de Wu, fui oferecido o cargo de primeiro-ministro. Era a posição mais alta que um homem comum poderia alcançar. Poder, prestígio, riqueza garantida pelo resto da vida. Qualquer pessoa sensata teria aceitado. Eu recusei. Por quê? Porque eu entendia algo que meus contemporâneos não entendiam. Tudo tem seu ciclo. O rei Gujian era um homem que podia compartilhar dificuldades, mas não sucesso. Eu vi isso em seus olhos. Sabia que, se eu ficasse, eventualmente ele veria meu sucesso como uma ameaça. E quando reis se sentem ameaçados, conselheiros morrem. Então, eu fiz a coisa mais difícil que um homem pode fazer. Soltei tudo no auge. Mudei meu nome, mudei de cidade e comecei do zero. Pela segunda vez na vida, construí uma fortuna. E quando essa fortuna ficou grande demais e começou a atrair inveja e perigo, eu a distribuí. Dei 80% da minha riqueza para amigos, familiares e caridade. Mantive apenas o suficiente para viver confortavelmente e começar novamente. E pela terceira vez, construí uma fortuna. Esta última eu mantive, mas sempre com as mãos abertas, nunca fechadas. O dinheiro fluía através de mim, não se acumulava em mim. Esta é a diferença crucial. Muitas pessoas ouviram esta história e pensaram que eu fui tolo em abrir mão do poder e da riqueza. Mas eu vivi até a idade avançada, morri em paz, cercado por pessoas que me amavam genuinamente.
não pelo que eu tinha, mas por quem eu era. Quantos homens poderosos podem dizer o mesmo? Quantos primeiros ministros morreram em paz? O desapego não é fraqueza, é a maior força. Porque quando você não teme perder o que tem, você se torna inquebrável. Quando você não está preso por posses, você é verdadeiramente livre. E a liberdade, meu amigo, é a única riqueza que ninguém pode tirar de você. Implementando o desapego em sua vida. Agora, vou dar passos práticos para você começar a praticar o desapego estratégico hoje mesmo. Estes não são conceitos abstratos, mas ações concretas que transformarão sua relação com o dinheiro. Passo 1. Faça um inventário completo. Liste tudo que você possui que tenha valor financeiro. Suas ações, fundos de investimento, propriedades, joias, veículos. Ao lado de cada item, escreva 2 coisas: quanto você pagou e quanto vale hoje. Este exercício tem 2 propósitos. Primeiro, você verá claramente onde está ganhando e onde está perdendo. Segundo, o simples ato de listar tudo começa a criar distância psicológica. Você começa a ver suas posses como itens em uma lista, não como partes de sua identidade. Passo 2. Defina objetivos de lucro para tudo. Para cada posição que você tem, escreva um número específico. Venderei quando o valor atingir X. Não importa se é 10% acima, 50% acima ou o dobro. O importante é ter um número definido. Este objetivo não é negociável. Quando for atingido, você vende. Sem exceções. Sem só mais um pouco. O objetivo do desapego é eliminar a tomada de decisões emocionais. Passo 3. Defina limites de perda para tudo. Da mesma forma, para cada posição, defina quanto você está disposto a perder antes de sair. Uma regra comum é 10%, mas você pode ajustar baseado em sua tolerância ao risco. O importante é ter este limite escrito e respeitá-lo religiosamente. Quando uma posição cai abaixo deste limite, você vende automaticamente, sem questionar, sem esperar que volte. Você aceita a perda pequena para evitar a perda catastrófica. Passo 4. Pratique a meditação do vendedor. Todo dia, reserve 5 minutos para imaginar vendendo todas as suas posições. Visualize o dinheiro voltando para sua conta. Sinta a leveza de não ter nada preso. Este exercício mental quebra o apego emocional que se forma naturalmente. Quanto mais você pratica mentalmente soltar, mais fácil se torna soltar de verdade quando necessário. Passo 5. Realize lucros regularmente. Não espere até o momento perfeito para vender. Se uma posição valorizou 20%, 30%, considere vender pelo menos uma parte. Você pode manter o resto se acredita em mais valorização, mas realizar lucros parciais garante que você sempre sai ganhando algo. Muitos investidores ficam tão focados em maximizar lucros que acabam não realizando nenhum. Passo 6. Use o dinheiro realizado conscientemente. Quando você vende e realiza lucro, não deixe o dinheiro parado esperando indefinidamente pela próxima grande oportunidade. Se não há oportunidades claras, use parte do dinheiro para melhorar sua vida. Compre algo que você realmente precisa. Doe para uma causa que você apoia. Invista em sua educação. O dinheiro existe para ser usado, não apenas para ser acumulado. A verdade sobre a segurança financeira. Muitas pessoas acumulam dinheiro obsessivamente porque acreditam que isso lhes dará segurança. Mas a verdadeira segurança não vem de quanto você tem.
vem de quão rápido você pode se adaptar quando as coisas mudam. Um homem com 10.000 moedas em um único tipo de grão é vulnerável. Um homem com 1.000 moedas em várias formas de riqueza, que sabe como ganhar mais quando necessário, é verdadeiramente seguro. O desapego estratégico é o que cria esta verdadeira segurança. Porque quando você não está emocionalmente preso às suas posições, você pode mudar rapidamente quando o ambiente muda. Você não fica paralisado vendo sua riqueza desaparecer porque não quer vender com prejuízo. Você não fica esperando milagres porque investiu tanto tempo e energia em uma posição. Você age racionalmente, baseado nas condições presentes, não nas condições passadas ou em seus desejos futuros. Esta capacidade de agir sem apego é o que me permitiu construir 3 fortunas. Cada vez que eu tinha que começar de novo, eu não carregava o peso emocional do que perdi ou deixei para trás. Eu simplesmente avaliava minha situação presente e tomava as melhores decisões possíveis. Este é o verdadeiro poder do desapego. A sabedoria de Fan Li sobre o desapego é um tesouro atemporal. Ela nos ensina que a verdadeira riqueza não está em segurar firmemente o que temos, mas em saber quando soltar. Se esta jornada tocou algo profundo em você, deixe seu gostei para que mais pessoas encontrem este ensinamento. Inscreva-se no canal para continuar esta caminhada de sabedoria financeira. E para selar seu compromisso com o desapego estratégico, deixe um comentário com a palavra fluxo. Que você prospere não pelo que acumula, mas pelo que deixa fluir. Até o próximo ensinamento.